nos embalos de sábado à noite, Edu, Cássio e amigos Flash Score, porque tem um duelo tricolor. O Bahia, que vai receber o Grêmio. Bahia, que vem com o modelo SAF, tentando dar uma decolada na competição, é o 9º colocado e o Grêmio já está lá em cima. Já é o 5º colocado. O Renato conseguiu uma grande vitória com o time fora de casa para manter-se vivo na Libertadores. Edu, o que podemos trazer para esse nosso podcast sobre Bahia e Grêmio? Bom, tem primeiro uma história interessante fora das quatro linhas, né? O Renato e o Tassiano, que são muito amigos, né? O Tassiano publicamente já elogiou mais de uma vez o Renato, né? O Tassiano que jogou no Grêmio muitas vezes. Quando ele, inclusive, saiu do Grêmio para ir jogar no Bahia, o Renato até publicamente falou que estava triste, que estava chateado com a saída de um amigo, então tem esse ingrediente aí extra-campo. Mas dentro do campo, Fábio, a gente tem até uma arte aí para mostrar, né? Uma das dúvidas, né, do Rogério Ceni, ou uma das angústias, boa, no caso é uma boa angústia, é uma angústia positiva assim da torcida. Afinal, quem é que vai jogar com o Tassiano lá na frente? Lembrando que o Tassiano não é atacante, assim, né? Não é um centroavante de origem, né? Ele era mais meio-campista, mas foi indo mais para frente. Ele que nessa temporada, somando aí todos os campeonatos que o Bahia está jogando, ele fez já 7 gols em 21 jogos e deu 3 assistências. E aí fica a dúvida, quem é o melhor parceiro para o Tassiano aí no ataque do Bahia? O Biel fez um bom Bavi, né? Ele apareceu bem nesse último Bavi, que o Bavi o Vitória mais uma vez estava na frente, o Bahia conseguiu empatar, mas enfim, o Ademir também vem entrando e tem também o Everaldo, né? A gente tem os números aí de todos eles, lembrando que o Everaldo, em termos de gols, ele que jogou um pouco menos, mas fez mais gols. E o Ademir e o Biel também. Então fica essa dúvida aí no ataque do Bahia para esse jogo, né? Contra o Grêmio. Quem que vai entrar ali junto ao Tassiano para, quem sabe, empurrar a bola para o fundo da rede do Grêmio, Fábio? Essa é uma grande dúvida, Cássio, porque o torcedor do Bahia espera mais do time, espera que ele engrene, que ele faça bons jogos. E o torcedor está esperando bons jogos do Bahia, time para frente, mas o Rogério me parece com um pouco de dificuldade, que o Renato não tem, que já conhece esse time há muito tempo, sabe o que tirar, coloca o menino que vem da base, o Natan Fernandes, ele mete gol, a correria. O que você imagina para esse clássico tricolor nos embalos de sábado à noite, Cássio? Olha, Fábio, eu acho que vai ser um jogo bem interessante, porque a gente tem um Grêmio que gosta de jogar, time que tem uma vocação de agredir o adversário, de buscar o jogo, né? O Renato Gaúcho, ele gosta desse tipo de jogo. O Bahia em casa, ele tem um time bem diferente do que ele joga fora, né? Tá tentando ter um equilíbrio, mas ainda tem uma diferença bem marcante do Bahia em termos de atitude, de agressividade quando joga em casa, do que o Bahia que joga fora. E por isso eu já tenho ali uma ideia de um jogo muito, muito corrido, né? Um jogo que tenha muita alternativa. O Bahia deixou uma boa impressão no jogo contra o Fluminense, né, que foi o único que fez na Fonte Nova nesse Campeonato Brasileiro. Foi um jogo importante porque sugeriu uma virada de chave ali de um time que tinha perdido a decisão do Campeonato Baiano para o Vitória, né? O Bahia foi muito inferiorizado assim pela competitividade do Vitória nos jogos do Campeonato Baiano, e isso deixou uma marca para o Rogério, um peso, uma pressão para o Rogério. Aí teve a estreia também contra o Inter, que o time tomou uma virada no segundo tempo, com muito erro bobo. Então a pressão estava quente e o Rogério conseguiu dar uma reagida com o jogo contra o Fluminense, que o Bahia jogou bem. E no Bavi, o Bahia teve uma reação também, que teve a participação do Rogério. E eram os Bavis que estavam expondo o Rogério, né? E dessa vez eles acabaram não causando danos, né? O clássico e as substituições do Rogério. E aí chega para esse jogo do Grêmio, depois de uma semana de descanso, com uma perspectiva assim de voltar a vencer, de ir para uma zona do campeonato que tente atender mais a expectativa, né, que foi criada pelo investimento que o Bahia recebeu na temporada, o Everton Ribeiro, a manutenção do Cauli, com a contratação do Caio Alexandre, do Jean Lucas, Cuesta, enfim. Então existe uma expectativa, essa expectativa vira pressão. Mas é um jogo que tende a ser muito complicado. O Bahia cede oportunidade aos seus adversários, cria muito, mas também cede oportunidades. A gente viu aí o Tassiano. O Tassiano, ele vive um momento realmente especial, mas precisa de ponderações. Assim. O Rogério
Ele não fez, Cássio, ele não fez gol ainda no Brasileiro, né? A gente destacou aqui os números dele, né? Mas no Brasileiro ele ainda não botou a bola na rede. E você disse muito bem, o Bahia que já tomou 5 gols nesse Campeonato Brasileiro, né? Para 3 jogos é uma média ruim. Porque tá bem exposta a defesa do Bahia. O Bahia tem dado oportunidade demais a seus adversários e tem sido atônico. Por isso que eu acho que vai ser um jogo animado, assim, na Fonte Nova. Esse ponto é importante você destacar. E o Tassiano, ele consegue fazer gols em jogos importantes, né? Ele fez um gol contra o Sport, o primeiro grande jogo do Bahia na temporada. Aí fez gol em 2 Bavis no Barradão, só não fez no último. Fez gol contra o CRB na Copa do Nordeste fora. O CRB não tinha perdido na temporada, perdeu para o Bahia. Fez gol no Ceará fora. O Ceará não tinha perdido, perdeu para o Bahia. Sempre com o Tassiano fazendo gols. Mas o que é importante chamar a atenção? Quando o Tassiano é a referência, que a gente vê a opção de jogar com o Biel ou com o Ademir, por exemplo. Quando o Tassiano vira a referência, efetivamente, ele não tem tido sucesso na proteção, na sustentação física que essa função exige. Então, ele tem sido meio que engolido pelos zagueiros, sabe? E aí, muitas vezes ele tenta sair ali do bloco para buscar jogo, mas ele realmente some. Tanto que, como foi que ele apareceu melhor no último clássico? Quando o Everaldo entrou. Quando o Everaldo entrou, a atenção do zagueiro já fica mais dividida. A atenção do zagueiro já fica mais, caramba, tem um cara que é de área efetivamente aqui, tem um cara que sustenta no corpo. Isso aconteceu logo após a perda do título baiano, teve um Bahia e Náutico pela Copa do Nordeste, 1/4 de final, jogo eliminatório, jogo único na Fonte Nova. E o Tassiano foi escalado para ser o jogador de referência. E o Bahia não jogou nada, e ele não pegou na bola. Contra o Náutico, que vamos combinar, o Náutico é um momento dificílimo, tá jogando na Série C, não consegue se estruturar, o técnico Mazola fazendo a segunda partida apenas, e o Bahia sem conseguir jogar, o Tassiano sem conseguir pegar na bola. Quando entrou o Oscar Estupiñán, né, o colombiano que o Bahia contratou vindo do futebol inglês, o Tassiano já apareceu para fazer 1-0. Ele conseguiu pegar uma bola livre na área e fez 1-0. Então o Tassiano tem sido um jogador muito importante, aparecendo em momentos importantes, mas ele precisa de uma companhia ali que divida a atenção especial, o foco das jogadas mais intensas dentro da área, senão ele realmente não consegue produzir. Então, ao mesmo tempo, se você colocar um jogador assim, você perde dinâmica e velocidade, cair pelos lados, e aí fica a dúvida do Rogério, né? O Biel, por exemplo, entrou muito bem no Clássico Bavi, mas será que ele vai ser esse jogador ou ele vai colocar o Everaldo? Sendo que o Rogério tem essa questão também, viu, gente? Ele tem feito utilizações bem peculiares dos atletas. O Jean Lucas, apesar de destro, joga muito na beirada pela esquerda, muito, mesmo que no meio. Até que ele centralizou mais no Bavi e melhorou um pouco a produção, mas várias vezes pela esquerda. O Tassiano joga centralizado, o Everaldo aberto. Né? Então, algumas das questões que tem assim, causado também discussões com o papel do Rogério no Bahia, mas para quem gosta de futebol, para mim vai ser um excelente entretenimento. Para o torcedor do Bahia, para o torcedor do Grêmio, aí vai depender muito das performances do time, mas vai ser um jogo aberto na minha cabeça. E tem o Ademir também, né? Que pode ser um dos companheiros, né? Ele tá menos atrás. Tá. Ele que jogou os últimos 2 jogos como titular, né? Exato. Isso. Foi titular, sim, contra a Flu e contra o Vitória. Contra o Flu ele foi bem, contra o Vitória ele já não conseguiu performar, e logo depois que o Bahia tomou o segundo gol, aí o Rogério sacou ele, sacou o Everton Ribeiro, enfim. Bom, vocês falaram que esse clássico vai ser animado, então o Matheus Damasceno já está aquecendo o gogó, porque direto da Arena Fonte Nova nós iremos trazer as emoções do clássico tricolor. Um pouquinho mais cedo, falamos de Cuiabá e Atlético Mineiro, lá também a gente vai ter a narração do Reinaldo Moreira. Direto do estádio é o Matheus Damasceno, vai na Fonte Nova, vai ver em loco esse grande jogo nos embalos de sábado à noite. Aí